E para você que nos acompanha, o Papo de Progresso é muito mais que um podcast, é um testamento de ideias. E hoje eu estou aqui com uma figura ilustríssima. Ele que é humorado, que sabe falar sério, que joga um vôlei, mas também gosta de uma resenha e traz a disciplina humanizada. Eu quero saber mais sobre isso. Ícaro Bonfim, seja Fala, meu bem-vindo. irmão Gabriel, tudo bom, irmão? Ô, meu irmão, que honra. Primeiramente, é um prazer estar aqui trocando essa ideia, que essa ideia que a gente troca no off já tem um ano, né? E aí, finalmente, veio expor um pouquinho no behind the scenes, tá ligado? Mas, então, disciplina humanizada é aquela disciplina em que você se respeita, né? É uma disciplina individual, porque muitas vezes tem modelos prontos de disciplina, que é aquela receita One Punch Man, vai levantar, vai fazer 100 flexões, vai fazer 300 agachamentos, vai comer só alface, frango, e aí você não entende que você está se baseando na disciplina de uma outra pessoa, e aí vira uma disciplina, como é que eu digo, genérica, generalizada, sendo que ela vai totalmente de contra a nossa individualidade, nossas peculiaridades, seja lá nossa demanda de trabalho, que é diferente daquela pessoa que vai treinar naquele horário de trabalhador 3 horas da tarde, entendeu? A gente, 3 horas da tarde, a gente tá pegando no duro lá, ele tá, tá Ih, batendo mais, tá no escritório, mas é uma disciplina a qual respeita o seu lado humano, o seu sentimento, as variações emocionais que você tem. E é isso que faz você não quebrar naquele processo quando você vai tryhardando, sabe que você vai tryhard, todo dia eu vou fazer, você começa a passar por cima de suas necessidades individuais, aí você quebra. A disciplina humanizada é basicamente o contrário, que faz com que você respeite as suas variações e você se adapte aos seus momentos, né? se nós pensarmos nas múltiplas versões desse profissional slash, nesse profissional que está entendendo que o nome é a marca, que tem uma rede de apoio intencional, que sabe que transformar trauma em progresso é É desafiador, mas vamos desafiador. dar uns 3, 4 passos antes. A trajetória do Ícaro até chegar em São Paulo. O Ícaro já foi professor, já trabalhou, já correu, já pescou. Conta um pouquinho para nós disso. Ah, Ícaro é um moleque que cresceu, fala de mim na terceira pessoa que fica mais chique, né? Ícaro foi um moleque que cresceu na ilha de Taparica, mas nasci em Salvador, sou solteiro politano, mas agora sou casado politano, vou deixar aqui logo avisado. Mas foi um moleque que sempre enfrentou desafios, assim, já dentro de um contexto familiar. Tive uma família, graças a Deus, que sempre esteve ao meu lado. Só que eu também tinha que contribuir, porque a gente veio de uma origem muito humilde, mas Ícaro já sabia o que ele queria. Então, é um moleque que as profissões começaram desde muito cedo, assim. Às vezes ali vender um geladinho pra avó, chupava 5 e só vendia 2. Aí começou também com o Ícaro que ia pescar com os tios pra ganhar um trocadinho, já pra tomar um sorvete. Aí comecei a trabalhar em quadra de tênis. E aí, como eu queria muito estudar em colégio particular para aumentar meu leque de oportunidades quando eu ficasse mais velho, eu comecei a ajudar minha mãe nas faxinas, a lavar roupa de ganho mesmo. Hoje eu sei lavar. Eu sou uma Brastemp, irmão. Eu faço um lava-roupa, boto pra secar, enxago, faço tudo. E aí eu fui, graças a Deus, a partir de então, só galgando trabalhos melhores. Fui da quadra de tênis, eu passei a ajudar minha mãe, mas eu fui para uma academia, comecei na obra com meu pai, até que eu mudei para Salvador, então eu comecei a trabalhar já no âmbito universitário, como um biscoito do Shrek no Natal. Não, calma, calma, calma. Deixa eu pegar um gancho nisso. Eu acho que você tomou 4 cafés lá embaixo com o Ed. Biscoito do quê? Do Shrek, pô, sabe aquele biscoitinho que anda assim? Tinha um especial de Natal, aí era uma oportunidade que pagava R$ 150 por dia, eu só precisava botar uma fantasia e dançar todo duro. Fácil demais, né? Aí eu falei, ah, não Vamos, tem. vamos combinar que a dança eu acho que não é um dos seus atributos, mas. Estou trabalhando nisso, entendeu? Não vai ser. Mas vai melhorar. Daqui a 3 aninhos eu já vou estar conseguindo fazer um quadradinho de 8. O baiano que não tem balanço, como que faz? Eu era crente, irmão. Ô, Ícaro, tem um ponto aí que você sabe que eu gosto muito, a questão da espiritualidade, não o dogma Sim, religioso. lógico. O que você sente que como que a espiritualidade te ajudou nos dias frios, nos dias solitários? Acredito que por vir de uma base familiar bem religiosa, de crenças, obviamente que, como minha família é enorme, tinham várias crenças misturadas, eu tirei o melhor que era me apegar aos valores, assim, ao respeito familiar, que a maioria das religiões ensina isso, ao respeito a uma divindade, e muitas vezes você pode transferir essa imagem de divindade para sua família, sua mãe, aquela pessoa que está ali para te ensinar. Então, de ouvir o pastor, comecei a ouvir as pessoas que eram símbolo de sucesso para mim, isso começou a me ajudar a ter bons parâmetros e também, obviamente, os valores religiosos e também você ter fé em alguma coisa,
você ter noção do que é certo, o que é errado, você ter noção do que é a sua consciência limpa, a sua consciência pesando, são bons norteadores para você se manter no caminho no seu caminho, sabe? Sem se desviar. Quando você pensa naquele menino que estava em Salvador, que tinha desejos, vontades, e olha hoje para o homem respeitoso, dedicado, disciplinado, conseguindo conquistar coisas que aquele menino idealizava, sonhava, se é que sonhava. Qual é o sentimento? Cara, é muito novo, porque como você falou, se é que sonhava, tipo assim, eu não sonhava com isso. Tipo, eu brinco que muitas vezes eu tive acesso a algumas coisas quando eu vim pra São Paulo, quando eu fui pra Salvador. Na minha ilha não tem McDonald's. Na minha ilha não tem loja de departamento grande, não tem mercado extra, não pode ficar falando o nome de marca aqui, não Pode. tem mercados grandes lá. Então, assim, eu sonhava com muito pouco, na verdade eu sonhava, assim, em comprar roupa em épocas diferentes do Réveillon e do São João, porque a gente só comprava roupa nessa época. Independente que fosse a melhor roupa, a pior roupa, tipo, eu queria ter acesso à viagem, mas eu não sabia nem para onde viajar, porque para mim era ilha, Salvador. Então, quando eu olho para hoje o Ícaro que conheceu o mundo, eu vejo que eu poderia ter sonhado muito mais, sabe? Mas ao mesmo tempo eu sinto orgulho do que eu fui fazendo, porque mesmo com aquela penumbra das dificuldades, assim, eu consegui enxergar aquela luzinha e sempre, eu posso um pouquinho mais e fui indo. Talvez tenha até me ajudado no ser mais pés no chão, porque eu fui lidando com minha realidade. E quando você tem noção do que você é, você tem exato, assim, parâmetro do que você tem que mudar para chegar em alguns lugares. Então eu sinto, tipo assim, muito orgulho do que eu fiz, sou feliz. Obviamente que eu quero muito mais, mas eu consigo hoje olhar pra mim e falar assim, caramba, de pescar na ilha pra ter um trocadinho aí nas Ilhas Canárias pra fazer um trabalho fingindo que tá pescando pra ganhar dinheiro, sem explicação, assim. Tem coisa que é difícil de explicar, mas é um sentimento de gratidão, de realização também. E é isso. Que é bonito nessa trajetória em honrar, estar no segmento da moda, em ser modelo, em ser um comunicador e deixar isso claro como você faz para sua rede, que é desafiador, que não é fácil. Às vezes você vai ter 40 castings, como o Andy Augusto falou, e você não vai pegar nenhum. Às vezes você vai estar numa season internacional que a única coisa que você ganha é um roubo de celular. O quanto que o autoconhecimento ajudou a você desenvolver novos modelos mentais, porque quando a sua essência floresce, seu brilho aparece. E você tá brilhando, né, meu amigo? Ah, graças a Deus a gente tem uma equipe muito boa. A gente tem uma equipe muito boa por trás. Aí tá. Do nosso lado, a gente tem uma equipe muito boa de profissionais. É, gente, não tem que se abrir, tem que se proteger. Mas falando sério agora, a gente tem uma equipe muito boa de pessoas que ajudam a gente a entender nossos sentimentos, passa pelo psicólogo, passa pelo nosso processo de desenvolvimento individual, passa pelos bookers, por aquela rede de segurança que a gente tem, e também passa pelo espiritual, como a gente já falou, que é bastante importante, né? E também que a gente é calejado, né, Gabriel? A gente já viveu muito, a gente já teve situações que foram muito piores dessa do roubo do celular. Dessa vez me roubaram o celular e eu tinha como comprar outro celular. Eu falava inglês, eu tinha oportunidade de trabalho, eu tinha uma agência que estava olhando por mim, eu tinha amigos, eu tinha profissionais especializados em resolver pepino por trás. E sendo que eu já tive situações piores, não tinha nada disso. Eu já tive celular que quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tinha um Moto G5S Plus que queimou e eu só tinha R$ 500. E eu fui no turco, não pode xingar ele aqui, né? Não vou mais xingar ninguém. Ele me cobrou 250 só para consertar um conector. E eu só fiquei com R$ 250 para passar um mês aqui em São Paulo. Então, tipo, eu senti muito no dia. Eu lembro que eu chorei, me deu desespero, me deu vontade de voltar para casa, na verdade. Mas eu olhei assim, pô, já tive muito pior, já tenho todas as ferramentas para resolver problemas. Então, assim, foi difícil, foi, mas só que eu já estava numa situação muito melhor. E aí já abre um sentimento de que eu consigo lidar com situações de crise, eu consigo gerenciar minhas emoções, que é, acho que, peça-chave nessa profissão de tantos altos e baixos, né? De tanta, de certa forma, imprevisibilidade, porque a gente não consegue prever, a gente não consegue determinar quem é que vai trabalhar, quem é que não vai. É um mercado que é muito mutável, depende da tendência. Então, ter esse controle, esse gerenciamento emocional ajuda muito a gente se manter apto para trabalhar, porque para a gente entregar uma performance de vídeo, para a gente entregar uma emoção que o cliente quer, a gente tem que estar bem mentalmente para fazer o negócio acontecer, para entregar a verdade. Então,
Dessa vez eu me senti assim, tô ferrado, tô, mas eu sei resolver isso aqui. Eu tenho recurso interno. Para você, o modelo, o empreendedor, o influenciador, o que ressignificou, o que atualizou o aplicativo em 2023, que trouxe esses recursos internos para encarar as adversidades, o frio, a distância, a saudade? Então, primeiramente é que a gente já quebrou bastante a cara na vida, então a gente descobre que sempre tem solução para tudo. Só que muitas vezes as nossas soluções, às vezes a gente busca as vias mais fáceis, a gente busca as vias mais imediatas. E, na verdade, a gente tem um plano de desenvolvimento individual hoje, uma gestão de carreira, que nesse ano de 2023 fez eu me enxergar como CNPJ, como uma empresa. Então, isso me fez cuidar da receita, isso me fez cuidar dos funcionários, no caso, eu. E Eu presa. eu preso. E isso começou a criar em mim um espírito de empreendedorismo, porque eu falo, pô, se eu cuido das finanças, se eu contrato os prestadores de serviços, que são também meus parceiros de negócio, que são meus bookers, que é minha agência, é meu nutricionista, é meu fisioterapeuta, é meu coach de corrida, cara, eu sou uma empresa, estou empregando, no sentido assim, estou criando relações trabalhistas, tenho que fazer network, por que não assumir de fato o que eu vejo como modelo de empresa? Porque eu estudei engenharia civil, então eu vi bastante coisa sobre gestão de obra, de você abrir sua empresa. Então eu comecei a me encarar dessa forma. Então não é mais um Ícaro que procrastina. Que empresa é essa aqui? Ah, hoje eu não estou muito bem e tal. Hoje ninguém vai trabalhar. Não, é o caso assim. O que é que está me deixando muito bem? O que é que está interferindo no meu trabalho? Às vezes é a falta de descanso. Então vamos resolver isso aqui da melhor forma possível. Então foi uma mudança totalmente mental que eu consigo separar o Ícaro Bonfim, filho de Nide, amigo de Gabriel, do Ícaro Bonfim, modelo, parceiro de grandes marcas que tem que prestar serviço. Eu acredito que o grande desafio para figuras públicas, modelos, atuando nesse mercado há 20 anos, é verbalizar o que quer. Olha, eu sei o que eu quero, o tipo de pessoa que eu quero do meu lado, eu não aceito brincadeiras, desrespeito, o respeito que eu dou, eu pretendo que volte. Como que tem sido para você verbalizar suas necessidades de negócio, de roadmap de carreira, de visão de curto, médio e longo prazo? Então, acho que o passo que precede isso é você criar valores, porque quando você cria valores, você tem critério de escolher quem é que vai estar do seu lado, porque, querendo ou não, a gente já está cansado de saber que quem está do nosso lado interfere bastante na sua trajetória. Então, quando você estabelece valores, eu quero pessoas que pensam alto, eu quero pessoas que têm um objetivo, eu quero pessoas que, sei lá, corredores, quero corredores que eles entreguem performance, eu quero um nutricionista, eu quero um nutricionista esportivo, mas que ele saiba respeitar meus limites. Você começa a estabelecer limite de respeito também, tipo, você se sente a pessoa respeitada, você consegue escolher melhor. E aí, quando você escolhe melhor, fica muito mais fácil você lidar com as situações, com os desafios. Então, acho que você estabelecer valores te ajuda a tomar decisões melhores, porque você vai ter parâmetro para escolher quem está com você, quem é que não está, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, o tipo de trabalho que você quer fazer. E aí sim, quando você sabe o que você quer, você consegue verbalizar. Porque às vezes tem muito modelo que se você perguntar hoje o que é que você quer daqui a 5 anos, o cara não sabe responder. Que tipo de trabalho você quer fazer, o cara também não sabe responder, porque ele ainda não parou para pensar, pô, que tipo de pessoa eu sou na moda, o que é que eu posso agregar, do que é que eu preciso, quais são as minhas demandas, o que é que eu preciso que um profissional de nutrição entregue para mim. Ele não pensa nisso. Então, quando chega lá, o que é que você quer? O cara, não sei. Para quem não sabe o que quer, qualquer coisa tá lá para ele. Ele tem que aceitar qualquer Se coisa. a pessoa não sabe para onde ela vai, qualquer caminho Qualquer serve, caminho né? serve. Ô, Ícaro, uma das coisas que serviram como divisor de águas para minha vida, um menino que chegou em São Paulo com R$ 10 na carteira, morava no IAPI com a minha avó, ela fazia as marmitas com barata que ela já não estava enxergando direito. E aí eu chegava para almoçar e não tinha coragem de falar para minha avó que a marmita tinha baratinha. E quando eu conheci a psicologia positiva, queria até deixar uma dica de progresso. Esse livro aqui, O Florescer, do autor Martin Seligman, ele traz uma cosmovisão diferente sobre o desenvolvimento humano, que ele nos convida a reconhecer as nossas características de assinatura, os nossos superpoderes. Com isso, o Seligman e o Ryan Nimick fundaram o Instituto Via, que nos trazem, através de um assessment, nossos valores em ação. Quando
você se apropriou do humor, da apreciação da beleza, da diligência do atleta que jogava futebol, do vôlei, da corrida? Como que foi para você observar essas superpotências e levar para o jogo jogado da vida? Ah, é um laboratório, né? A gente cresce, a gente tem nossos hábitos também. Então, eu fui olhando o que é que eu fazia de melhor naturalmente, porque muitas vezes a gente quer assumir uma coisa que não é nossa. Uau! Eu sou todo travado, não vou meter numa aula de yoga, irmão. Posso aprender yoga daqui a um tempo? Posso, mas eu não sou autoridade. Do que é que eu sou autoridade? O que é que eu posso falar? Isso é eu, o que é que eu sou? Eu corro, eu jogo vôlei já tem 6 anos e tiro o humor de situações que geralmente o pessoal não enxerga. Que também foi uma forma, inclusive, de eu lidar com algumas frustrações de vida. Então, assim, um mecanismo de defesa meu e até de inclusão social, que às vezes para pertencer a gente costuma tentar fazer graça pra galera gostar da gente. Eu enxerguei e falei: "Caramba, de fato eu sou bom fazendo piada, de fato eu tenho uma bagagem de uma universidade, eu tenho uma bagagem de ter uma base familiar boa, de ter valores, e eu posso juntar tudo, porque são coisas que eu me sinto confortável em fazer, que eu já faço naturalmente e vou levar. Quem quiser gostar, goste, se você não gostar, tudo bem, mas é o que eu sou. E aí, quando eu comecei a entender que eu poderia fazer isso de uma forma e encaixar no meu empreendedorismo, aí eu me senti assim, caramba, eu tenho ferramentas e eu tenho repertório para entregar algo de qualidade naquilo que eu me proponho a fazer, que é humor, informação e às vezes faço as pessoas dar uma refletida assim mais profunda e é o que eu gosto de fazer. Comecei a ter amor pelo que eu faço, por causa dessa assinatura, saber reconhecer é muito importante. A autenticidade, ela gera coragem, ela permite vulnerabilidade. Eu lembro de um menino ali na minha transição profissional de 2019 para 2020 que conseguiu pela primeira vez trazer a mãe para São Paulo. Cara, ali foi assim uma confirmação de realização de que eu estava no caminho certo. Porque a gente pô, sou um moleque preto, né, um menino preto que vem de uma família humilde e que já são atribuídas várias responsabilidades para ele desde pequeno. Você tem que ajudar sua mãe, você tem que dar uma casa para sua mãe, você tem que transformar a vida de sua família. E, tipo, quando você é um perna de pau de futebol que nem eu, a gente vai pelos caminhos mais convencionais que a sociedade põe a gente. Eu fui para a faculdade, eu fui para empregos mais, assim, acessíveis. E aí, quando eu fui pra moda, foi um baque, né, eu estava perto de formar, estava no 9º semestre, estava jogando Em qual graduação? engenharia civil. Qual universidade? Não, a Unifax, que é a melhor na época era a melhor faculdade particular que tinha lá na Bahia de Uma engenharia civil. universidade federal. Não, eu passei na federal, mas por não ter como trabalhar durante o dia, tipo, porque a faculdade era durante o dia, eu não tinha como me manter para fazer uma federal. Então, eu ganhei uma bolsa também na particular, eu passei na federal e na particular. E aí, por não poder bancar os custos, né? Eu tinha que trabalhar. Aí eu optei por ir para particular. Mas aí quando eu abandonei a faculdade, o pessoal, pô, você largou a oportunidade de ser alguém. Tipo assim, porque o alguém para as pessoas estava atrelado ao diploma. Só que aquele Ícaro que na cabeça de algumas pessoas era ninguém, ele já era uma pessoa. Então eu trouxe essa pessoa para São Paulo quando apareceu a oportunidade. Inclusive, Thiago, muito obrigado por ter me enxergado, por ter me trazido para cá, por ter me ajudado bastante. Querido Thiago Stout. Querido Thiago Stout, meu booker da Mega, um abraço, irmão. E quando eu vim pra cá, foi no começo da pandemia e tal, e aí eu tava aquela insegurança, porque o pessoal planta sementinha, pô, você largou a oportunidade de ser alguém, não sei o quê, eu ficar assim, meu Deus, eu Para algumas preciso. pessoas existe um modelo mental que ser modelo é algo fútil. Nossa senhora. Não é ser alguém, Aí né? o pessoal que largou a faculdade, largou o emprego pra ficar tirando fotinho. E eu tava vendo os cachezinhos entrando, falei assim, pô, se não for o maior calote da vida, daqui a pouco eu vou calar a boca de todo mundo. E aí aconteceu a pandemia e tal, várias inseguranças, a galera vai voltar pra faculdade, não vai voltar pra São Paulo, não vai. E aí eu peguei a primeira campanha grande da minha vida, que foi, não vou falar o nome da marca, mas foi uma campanha enorme, que pagava, sei lá, 6 vezes o que minha mãe ganhava. Eu falei assim, caramba, vou guardar esse dinheiro porque eu não sei o dia da manhã. Só que o amanhã foi melhorando, melhorando, melhorando. E isso de certa forma, assim, bem, como é que eu falo? De forma tímida, eu já ajudava a minha família naquela época. E, obviamente, que a gente sabe que a realidade lá na Bahia é outra.
Então eu falei assim, agora a gente vai honrar o pai e a mãe aqui na Terra, né? Uau. Então, eu falei assim, não, vou ajudar a minha família já aos pouquinhos, que primeiramente minha mãe é minha heroína, o que eu puder fazer por ela eu faço. E os outros parentes eu queria calar a boca deles pra não ficar falando besteira, que eu vim pra cá pra ficar quebrado. E aí eu falei, pô, e aí eu tive um ano muito abençoado a partir daí, me dedicando e tal. E aí me bateu na cabeça, eu falei assim, e se eu trouxer minha mãe pra São Paulo? Será que ela vai pelo menos acertar chegar em São Paulo? E aí aconteceu, tinha uma grana guardada, eu falei: "Mãe, vem pra São Paulo". E aí quando eu vi a realização dela de sair da ilha, porque a ilha, querendo ou não, é um mundo fechadinho, Qual é o nome da ilha? Ilha de Taparica. Ah, Ilha de Taparica. Isso, é um lugar onde tem poucas oportunidades, então quando eu trouxe minha mãe, tipo assim, também já na intenção de fazer ela ter o mesmo despertar que eu tive. De ela ver um mundo de possibilidades diferente do que é ser na ilha, que na ilha você vai achar, não desmerecendo nenhum tipo de profissão, mas na ilha os empregos são, ou você trabalha no transporte municipal, ou você trabalha em restaurante servindo, ou é isso, ou você sai de lá. E aí, então, quando eu trouxe minha mãe pra cá, já foi tipo assim, poxa, eu consegui fazer minha mãe ter um dia que ela não vai esquecer, como até hoje minha mãe conta. Inclusive tem um dia que eu levei ela no restaurante, meu Deus, restaurante caro, que só de frios minha mãe já comeu 200 conto, assim, só de queijo e azeitona. Eu falei: "Rapaz, vamos tomando lá que dei aí que tá precisando, né". E aí, na hora de pedir o prato principal, minha mãe pediu um prato que veio 5 camarão contado, e ela reclamou que veio pouca comida. Eu falei: "Pô, mãe, mas só que é que é assim mesmo, rico come desse jeito aqui. É só pra você dar uma sentir o gosto do camarão e acabou". E aí, do nada, minha mãe embalou a comida. Falei: "Pô, minha mãe, você falou que tinha pouco, deixou 2 camarão?" Ela: "É, meu filho, eu quero só a sacola". Falei: "Pra quê?" Ela: "Não, que é pra quando eu chegar no Village, que é um hotel onde ela trabalha, onde vai várias pessoas ricas, ela assim: "Eu vou botar a sacolinha lá em cima do balcão, e quando o pessoal passar e ver, eu vou falar: 'Não, eu estava almoçando nesse restaurante porque meu filho me levou'". Tipo, cara, isso pega, se eu falar demais aqui eu choro. E aí eu senti o quanto eu mostrei pra minha mãe, assim, as possibilidades que estavam acontecendo na minha vida, e o quanto eu já estava conseguindo transformar aos pouquinhos as perspectivas que minha mãe tinha. Porque minha mãe tem total noção de que eu vencendo, minha mãe vence, eu só venço se minha família vencer, entendeu? E aí quando eu trouxe minha mãe pra São Paulo, foi assim, o primeiro sinal de que falou: "Cara, eu vou botar minha energia nisso aqui", porque foi a primeira coisa, assim, grande, já fazia muito no pouco, mas assim, foi a primeira coisa que pra mim eu falei assim: "Caramba, minha mãe ela não vai esquecer disso aqui", que eu fiz através da moda. Tem um provérbio que eu gosto muito, que fala que antes da queda o coração do homem se envaidece, mas que a humildade antecede a honra. Que quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Você acredita que tudo isso que você passou, todas essas experiências, serviram como norteadores de valores familiares para você contrariar as estatísticas? Sim, claro, com certeza, tipo, eu vim de uma família que sempre, no muito ou no pouco, eles sempre se ajudaram muito. Eu sempre digo, não precisa você ganhar 1 milhão para você ajudar sua mãe no serviço doméstico. Não precisa você ganhar 1 milhão para você ser simpático com as pessoas, pra você tratar todo mundo bem, para você, quando eu ganhar eu vou ajudar minha família. Não, você pode ajudar no pouco também, que você já se acostuma a ajudar. E aí, claro, tive vários tipos de trabalho, trabalho onde eu era exaltado, trabalho onde eu fui humilhado, e eu entendi que quando você tem humildade, você pode criar conexões, isso pode te levar longe, mas primeiramente você vai deitar com sua cabeça tranquilinho no travesseiro que você foi uma boa pessoa naquele dia. Então, independente de quando eu ganhar 1 milhão e quando eu tava lá vestido de biscoito do Shrek, eu dei o que eu tinha de melhor, que é a minha simpatia, que é o meu jeito de ser aberto, de tratar todo mundo bem. E isso eu aprendi da minha mãe, do meu pai, da minha avó, que sempre tratou todo mundo bem, do doutor a doméstica do doutor, que às vezes ia lá buscar, que minha avó fazia comida para eles, minha avó oferecia água e café para todo mundo. Quando eu chego no estúdio, as pessoas que mais me tratam bem primeiro são as camareiras, que é que eu faço questão de fazer amizade mesmo, que é a galera que eu vou estar mais lidando o dia todo. E com os clientes também eu trato da mesma forma. Porque, querendo ou não, acho que faz bem pro ser humano a pessoa se sentir bem tratada, acolhida e principalmente respeitada. Então, acho que isso eu trouxe de casa, de minha avó, observar minha avó, meu pai, minha mãe, tratar todo mundo da mesma forma, independente do poder aquisitivo, da posição que eles ocupam. Vem de família, né? Formação familiar mesmo. Eu tenho refletido muito sobre o poder do silêncio.
até surgiu aí um projeto. E quando a resposta é o silêncio, se você pensar no semáforo, você dirige? Dirijo. Não, agora não dirijo mais não, que é a história complicada, assim, estamos no processo de tirar a carta, né. Tá. Se você pensar o sinal verde é quando as coisas começam a dar certo, viralizar, que é a grande diferença do nada pro de repente. Porque a pessoa olha e fala, do nada, 158 mil seguidores, tá com um público qualificado, entende sobre brand, entende sobre identidade visual. Só que o de repente é tijolinho por tijolinho. É meter a cara lá fora num pau 17, facinho, né? Nossa, só Você chorei sangue. erra o chute, é um apartamento que fica. Fica um golzinho quadrado lá, Fica. turbinado, do tunado. Quando você observa essas fases do verde, do amarelo, do vermelho, opa, por aqui eu não vou, recalcular a rota, o silêncio do ainda não. Se dedica um pouco mais, aprende a mexer no CapCut, aprende a mexer Sim. numa edição. Essa robustez madura. Eu acho que falta maturidade para alguns criadores de conteúdo, modelos, para se olhar de uma forma 360. Como que você enxerga isso? Então, primeiramente, eu acho que quando você tem o repertório já ajuda bastante. Peraí, você tem como repetir a pergunta que você foi falando, foi vindo muita coisa na cabeça? É que eu tô TDAH, gente, eu não posso... Vamos lá, pedaço por pedaço. Primeiro, esse Pô, repertório cognitivo, de você entender que na carreira do criador de conteúdo digital, do modelo, vai ter o sinal verde, vai a fase que dá sim, bom. Que a galera olha e fala: Nossa, ele tava no evento Fera ontem. sim. Olha que legal, a vida tá uma mão, tá no Easy Life. Só que teve a fase do semáforo vermelho. De ninguém chamar pra Ainda ninguém nada. chega mais pra nada. Você tá fora 4, 5 meses e fala: Gente, o que vai dar? Então, agora eu peguei. Tem um do nada e tem um de repente, né? A gente costuma dizer, ah, foi do nada, mas assim, pra quem se prepara, pra quem tá semeando, é o de repente. Porque não adianta você tá lá e do nada aparecer uma oportunidade e você não tá preparado pra lidar com aquilo. Você faz um vídeo, bum, viraliza. Mas você não tem um nicho, você não sabe o que é que você fala, você não tem direcionamento, você não tá influenciando, você só fez uma coisa que despertou a atenção da galera e acabou. Aí vem a oportunidade das marcas te olharem, porque a primeira oportunidade é o olhar da marca. A primeira oportunidade é eles te enxergarem, não é te chamar para trabalhar. A primeira oportunidade é eles te olharem. E aí, quando você já está em observação, já é uma oportunidade ali de você mostrar o seu trabalho. Mas se você não se prepara antes, se você não testou muito e errou muito, até você criar uma identidade visual, branding, tudo mais, a marca vai assim, ah, ele fez só aquele vídeo e não deu certo. Acho que não tá no momento não. Vamos ver o que é que ele vai fazer daqui em diante. Esse é quando acontece do nada e do nada você aparece, do nada você some. Uau. Mas quando é de repente, irmão, você tá lá plantando, 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 de repente brota um trabalho. Brota um cliente e fala assim, pô, Ícaro, eu te vejo fazendo vídeo desde quando você não sabia enquadrar nada, você gaguejava. Mas hoje eu vejo que você evoluiu, vamos trabalhar. Aí é o de repente, ele apareceu de repente, mas ele tá te observando e você planejou aquilo ali. E a diferença é que, de repente você chega, de repente você vai melhorando e a coisa vai acontecendo. Porque você tá preparado, você tem mais para mostrar. Quando você vem do nada, você não tem nada. Então, até a gente toma cuidado quando a gente tá se esforçando e fala assim: ah, me esforcei, mas aí do nada aconteceu. Não, do nada não. Você fez acontecer, você tava lá construindo, pra quando aparecer essa oportunidade, você abraçar com toda a sua potência, com todas as suas forças. Então, assim, o de repente é, o do nada não é, o do nada é errado. O de repente é intencional. É igual a teoria do bambu chinês. Conhece essa? Eu vou falar lá ele aqui, agora você explica. Não, mas é verdade. Se você pesquisar aí nos lugares que dá pra pesquisar, YouTube, vai embora. O bambu ele demora 5 anos pra crescer, o bambu chinês. Só que em 6 meses, ele chega até 22 metros. Ah, Porque ele vai fortalecendo as raízes. Ele vai lá na agência internacional. Oi, aqui meu composite. Ele viaja com inglês bem high. ai. Só que ele vai se desenvolvendo. Oi, Ícaro, quais foram os marcadores ao longo da sua carreira, ao longo dos últimos 4 anos, que você enxerga que criaram realização? Seja no idioma, seja conhecer lugares, seja chegar no aeroporto e se olhar. Cara, primeiro marcador, vim pra São Paulo e fiquei. Muitos modelos vêm aqui e voltam do mesmo jeito que chegaram, porque é uma profissão difícil você se manter e modificar a sua vida e a vida das pessoas ao redor. Já é uma realidade muito acima, assim, da média. Uhum. Ah, para mim é um marcador enorme.
O segundo marcador foi quando eu me vi na vitrine a primeira vez em shopping. Eu tava no Salvador Shopping, tava em shopping em Manaus, o pessoal me mandando foto. Eu falei, rapaz, tô conhecido, né? Foi um sentimento assim, caramba, olha o meu trabalho, velho. Olha o meu trabalho, Corre gente. tá valendo a O pena. corre tá valendo a pena. Um outro marcador, é que eu não gosto de ficar falando as modificações. Teve essa viagem da minha mãe, mas teve a primeira vez que eu reformei a minha casa, a casa de minha mãe. Tipo, obviamente que eu ainda quero fazer muito mais coisas, mas quando eu finalmente falei assim, não gostei disso aqui, mãe, vamos modificar isso aqui, eu podia fazer aquilo e modificar a vida de quem importa pra mim, foi um dos marcadores mais importantes pra mim. E, obviamente, quando eu botei meu pé na África do Sul, que foi minha primeira viagem internacional. Esse, pra mim, foi tipo assim, caramba, negão, você tá na África do Sul, você tá no meio dos negão também, pai. Você chegou, você saiu do Brasil. A primeira viagem internacional, cara, a viagem internacional pra mim era um negócio tão surreal, porque eu estudava na faculdade particular, então todo mundo lá tinha mais dinheiro que eu era o mais pobre, assim, parâmetro de pobre era eu. E aí, eu via meus amigos falando, pô, viajei pra Portugal, viajei pra não sei o que, eu falei assim, caramba, viajou, vai, tá rico, véio, que legal, porra, que situação deve ser quando você pisa em outro país, você muda até seu CPF, né, vira outra pessoa, porque pra mim, eu não sabia como era estar em outro país. Quando eu finalmente fui, através do meu trabalho, eu falei assim, caramba, meu trabalho me levou pra África do Sul, velho. Tipo, a gente veio, tipo, meus antepassados vieram de navio negreiro em situações totalmente diferentes pro Brasil. Eu tô indo lá com a agência pagando meu apartamento, com altas expectativas de trabalho, de ser respeitado, com tratamento que lá o pessoal trata modelo muito bem. Tinha desconto em festa, muitas festas eram de graça, eventos eram de graça pra mim. Falei assim, cara, de vir acorrentado pro meu país, meu país de origem, que é o Brasil, e voltar pro continente com boas expectativas, ó, que legal, que da hora. E aí depois eu fui pra Europa, né? Aí na Europa eu já vi assim, caramba, eu tenho acesso aos países. Aí eu comecei, Alemanha, Inglaterra, Escócia, Espanha. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu tô viajando. Então, esse foi um marcador que para muito mais pessoas, já que eu não mostro muito a realidade da minha família, da forma que eu intervenho na vida deles, porque eu não gosto de ficar mostrando, foi o que chamou a atenção de todo mundo. Que foi quando eu fiquei conhecido, foi quando a galera olhou o Instagram, conheceu o Ícaro Bonfim, não aquele modelo que tá na vitrine e tal, marca assim, pô, olha o Ícaro Bonfim onde tá. Que eu comecei a construir, tipo, a reforçar a pessoa que eu sou agora. A ganhar mais ferramentas, mais repertório. Eu acredito que o que mudou na moda nos últimos 4 anos é que as fotos que até carregavam photoshops, as capas de revistas, elas ganharam narrativa. E quem não tem recurso, quem não tem repertório, não tem como levar pro jogo jogado da vida cicatrizes, porque o que nos conectam são as cicatrizes. Quando você está evidenciando para pessoas, hoje o podcast, até agradeço para você, espectadora, espectador que nos segue, que compartilha, que corneta, que comenta. São mais de 15 países. Tem muitos ícaros com sonhos de Graças a ser Deus. modelos. E quando você fala, eu fui fiel no pouco, eu vou ser fiel no muito. Eu honro a minha mãe, eu respeito as pessoas. Quando eu chego num trabalho, eu não faço média, eu vejo a minha avó na camareira. Eu vejo as pessoas que fazem parte desde o fotógrafo. E aí uma coisa que eu queria até perguntar para você, a sua comunicação, o seu acting, ele veio desenvolvendo, quais foram os responsáveis e o quão é importante você investir nesse desenvolvimento de comunicação, de estudo? Então, no começo, obviamente, que o que chama a atenção é a parte externa, mas o que vai te manter é o que você constrói na moda. E você pode construir de várias formas. Tem gente que vai para o teatro, eu fui para o audiovisual. Eu fiz até o estudo de texto avançado do Masna, Uau. o que me deu muita percepção de escutar, observar o que o cliente quer, perceber o ambiente ao meu redor. Então, tipo assim, às vezes eu vi uma cenografia e o cliente não precisava me falar mais nada. Eu sabia o mood que ele queria, eu sabia a expressão que eu ia levar, porque eu desenvolvi isso no mais, né, com estudo. Mas, além disso, tem coisas que têm que ficar gravadas, que é investir no material bom e, principalmente, investir na comunicação. Você tem que saber conversar com o cliente, tem que saber conversar com o stylist, você tem que saber contar a sua história sem impor. Você tem que saber ser interessante. Então, eu acho que depois daquele primeiro momento que o cara olha só digital e fala assim, pô, bonitinho esse aqui, será que dá pro gasto? Me conta mais. Então, bonitinho, mas e aí? É que nem um date, cara, é que nem um encontro, tipo, seu momento de trabalho lá, aquela oportunidade que tem de você vender seu peixe, você mostrar quem você é para agregar mais do que só um rostinho retocado por um especialista da arte, por um fotógrafo que sabe botar uma luz muito boa.
Porque é isso que mantém você sendo interessante para os bookers, para os clientes. E hoje eu noto que cada vez mais os clientes olham o Instagram, né, para conhecer a realidade do modelo, para saber que, pô, esse cara ele tem valores que combinam com os valores da minha marca, eu quero ele na minha marca. Então, acho que hoje é muito importante o modelo desenvolver, além do skincare, além do abdômen trincado depois da drenagem linfática, ele tem que mostrar o que é que ele tem por dentro, meu irmão. O que é que você tem por dentro? O que é que você tem por trás desse sorriso e desse olhinho bonito? Eu acho que isso hoje é um movimento até muito mais interessante, que permite o modelo ser uma pessoa, porque antes o modelo era só um manequim. Hoje é um processo de humanização dos modelos. Acho isso muito interessante e acho muito importante vocês também olharem para esse lado, tão como vocês olharem para o material que vocês também têm que investir na sua carreira. Eu tive um grande privilégio de conviver 2 anos, pra mim, com uma das maiores referências da moda, que é o Nabila. Ah, É uma pessoa que a minha família ama. A minha irmã é negra, retinta. Ela olha pro Nabila, ela olha pra Louise, ela olha pra pessoas que... Só de a gente repostar, por exemplo, ontem o Somália, ele fez um desfile no São Paulo Fashion Week e retrata muito o que a Ivana e o Helber trocaram aqui no Papo de Progresso. Não começou em mim, não termina em mim. Ô Ícaro, antes de você chegar, já tinham pessoas tentando abrir espaço nessa selva com uma faquinha de serra. Quais foram as grandes referências para sua carreira? eita, nós. Você citou vários. Você falou o Helber. O Helber, eu encontrei o Helber no meu primeiro casting. Primeiro casting de vida, eu tremendo igual vara verde. Eu falei, ô irmão, você é de Salvador, né, pai? Me ensina aí como é as mães aí, como é que eles querem que a gente faça, porque eu não sabia fazer nada. Eu tava conversando com ele ontem sobre isso. Aí ele, primeiro de frente, de um quarto de costa. Eu falei, é só isso mesmo, né? O Helber foi o primeiro cara, assim, que eu olhei e falei assim, caramba, o moleque é classudo, quero ser esse negócio aí. E aí depois eu vi o Cabaneco, o Nicolas. Uau! O Nicolas, pô, o cara dança, ele já era o primeiro modelo, assim, que ele era além de ser modelo. Era um cara que tinha repertório, um cara que dançava, era um cara que falava, era um cara que trazia a vivência dele como um homem africano no Brasil. E aí você falou o outro, o Rodrigo Samalha. Pra mim, o Rodrigo Samalha é o rei, né? Cara, nossa, cada oportunidade que eu tenho de conversar com ele, acho que eu canso até o ouvido dele, velho, pra ser bem sincero, né? Eu aproveito. E tem o Augusto Rocha. Augusto Rocha, ele fez. Mahamudra? Mahamudra, é um homem, pai. Eu vi uma propaganda desse cara pro Banco do Brasil. Pode falar? Pode falar. Pro Banco do Brasil. O cara fazendo a propaganda, um negão elegante de terno. A gente só se vê assim, mais no esporte, mais no negócio mais informal, mas ele lá, fino, de terno, no Banco do Brasil. Aquela energia da. Você sentia a energia dele através do comercial. Falou assim, pô, cara, eu sei esses caras. Se eles conseguem, eu também consigo. Até porque a gente vive na sociedade, na minha época, que o homem negro, eu nunca fui sinônimo de beleza. Tipo, até meu fundamental dos eu comecei a melhorar no ensino médio. Eu não sei se foi porque eu comecei finalmente a ficar bonitinho, ou se foi porque eu mudei para um colégio de maioria negra, onde já tinha mais semelhantes ao nosso redor, então já tinha mais referências de belezas negras. Então, quando eu vim para São Paulo, não era um mercado dominado por brancos, mas eu já tinha uma galera que abriu uma frente forte, que foi o Augusto, o Cabaneco, o Nabila e o Rodrigo Somália, que dispensa qualquer descrição. Para mim, esses 4 caras foram os que eu olhei assim e falei, pô, eles conseguiram, eu vou conseguir também. E graças a Deus eu sou amigo de todos. O primeiro shooting que eu fiz com o Cabaneco foi o chute mais simples da vida, mas foi um dos trabalhos mais significantes para mim, porque eu falei, o cara que eu só via por vídeo, o cara que eu ficava estudando os movimentos, não de hip hop, porque eu acho que eu nunca ia conseguir fazer aquele negócio, né? Mas o cara que eu ficava vendo o acting dele, o cara tá trabalhando comigo, o cara tá conversando comigo sobre coisas bestas, meu irmão. E hoje eu saio com o Nabila, saio com o Cabaneco, e ainda tem aquele negócio, tipo assim, pô, eu tento não ser aquele cara, tipo assim, pô, você é minha referência, né? Mas eles sabem o quanto eu admiro eles, então foram esses caras. O Nicolas, ele tem um projeto bem intencional, cultural, é o Afrogroove. O Afrogroove, irmão. O que significa? O que é o Afrogroove? Qual é a sua cosmovisão sobre a potência desse projeto, desse movimento cultural? Primeiramente, vou avisar que tem Afrogroove dia 25, já que você citou dia 25/11, agora é novembro, vai lá na página para conferir. A ideia do Nicolas é muito boa, porque faltam festas, assim, o Afrobeats, que é o que move, o Afrogroove, o Afrobeats, a Amapiano, são ritmos que você encontra muito na África do Sul. E quando eu fui lá, eu fui impactado de primeira e eu amei, assim, porque você via toda uma identidade visual, cultural que eu vi em Salvador.
Porque Salvador, pra quem não sabe, é a capital mais negra fora da África. Então eu comecei a ligar vários elementos de lá para as festas de Salvador. E eu falei assim, caramba, se tivesse uma festa dessa no Brasil, o pessoal ia ter o mesmo sentimento de acolhimento, de pertencimento que eu tô tendo aqui. E aí, de repente, não do nada, de repente o Cabaneco, ele desenvolve a festa dele com a temática, com o ritmo Afrobeats e Amapiano. E para mostrar pra galera que aqui tem muito imigrante também para resgatar um pouco da cultura da galera que vem de lá e mora aqui. Então acho que é muito importante ele trazer essa festa pra cá pra dar aquele, sabe quando a gente tá fora do país e tem uma festa brasileira, a gente só quer sentir o cheiro da feijoada, não precisa nem comer a feijoada. Acho que é um pouco disso, que é onde a galera vai dançar, é um espaço muito acolhedor, abrangente, mas é um espaço onde o preto ele tá lá e ele pode ser o preto, sabe? E ele enxerga de onde vem algumas coisas da vida dele, porque é uma festa que vem da africana. E nós somos afro-brasileiros, sabe? Tipo, eu sou afro-brasileiro. Então ele traz um pequeno pedaço do que foi tirado de nós através de um festival e ele também traz a visão dele. É uma festa que engloba tanto os ritmos africanos, afrobeats e amapiano, e os ritmos também que foram criados pelos negros. Tem o funk, tem também o que se chama de axé, o pagode baiano, tem de tudo. Então é uma festa assim que, pro preto, é uma festa que é pensada em fazer ele se sentir à vontade. Então acho que é uma festa, é um projeto que eu quero que ganhe. Acho que todos os estados brasileiros merecem ter um Afro Groove um dia no estado. Vai se tornar um grande festival. Você sabe que eu desfilei muitos anos em escola de samba, o quanto que a egrégora gera um senso de pertencimento no carnaval, e pelo que me parece, o Afro Groove é um movimento cultural, um movimento de unir pessoas, né? De trazer Sim. narrativas, entendimento. Além do ponto de vista de ser uma mistura de culturas, porque muitas vezes falam assim, festa africana, a gente acha África, pô, África tem vários países, então você vai ver gente de Angola, vai ver gente de Guiné-Bissau, gente de Moçambique, gente de Benin, que é o nosso amigo Prave, e aí você vê que tem uma mescla de culturas, e também eu acho que na questão do afroturismo, afrofuturismo você vê tudo assim que você só pega pequenos pedaços através da internet e você vê em uma pessoa que de repente vai com aquele turbante que você viu, tipo assim, você se apaixonou e você não sabia que tinha aqui no Brasil. E aí, quando você começa a trocar, você vê os sotaques diferentes, você vê coisas além da estética, mas a estética é o que mais vai impactar a gente, porque a gente começa a ver um jeito diferente da trança, a gente começa a ver uma forma de se vestir diferente, um style diferente, a gente fica assim, caramba, que diferente isso aqui. E a gente nunca chega no Afro Groove de um jeito e sai do mesmo jeito. A gente sabe, entra de um jeito e sai assim, com a visão mais expandida do pequeno pedacinho da África que o Nicolas conseguiu implementar nesse festival. Para mim é um projeto enorme. Eu acredito que todos esses movimentos, até o podcast, que é um testamento de ideias, o que você está falando hoje serve como combustível para o seu irmão. Com certeza. E, Ícaro, nós tivemos recentemente uma situação com um influenciador de Salvador que é triste, é deprimente, é complexo. Sim. Como lidar com a ansiedade na carreira do modelo? Cara, assim, o medo, o nervosismo é algo que, querendo ou não, tá aí e é o que vai fazer, que dá graça pra profissão. Vai fazer parte aquele nervoso antes do desfile, aquelas 40 idas ao banheiro antes de entrar na passarela, vai fazer parte, nunca vai abandonar. Mas, assim, a questão de fluxo de trabalho, porque querendo ou não, é uma profissão honrosa, mas a gente também precisa da grana. A grana é muito importante, até para se manter trabalhando em São Paulo, que é uma cidade muito cara, é o polo da moda, a gente precisa de grana. E eu acho que quando a pessoa tá naquela situação de vulnerabilidade econômica, de instabilidade ainda, no começo da carreira, que acontece bastante, acho que é o momento que mais pega, porque ele tá longe da família, ele tá longe das coisas que ele já tinha na zona dele de conforto, que já não tava tão confortável porque ele decidiu arriscar tudo e vir pra cá. O que eu aconselho é ter uma rede de apoio boa, ter amigos que já conquistaram alguma coisa e amigos com quem você tenha, assim, que você se sinta confortável em você desabafar às vezes. Porque a gente é muito condicionado a não poder reclamar e tal, mas tem um amigo que a gente fala, pô, cara, não tô bem,
tô tantos meses sem trabalhar, ou tô trabalhando, mas ainda não tá no que eu quero. Às vezes, o que esse amigo tem de contribuição na jornada dele pode mudar totalmente sua visão. Acho que o meio que você anda faz muita diferença. Porque, querendo ou não, infelizmente tem muito modelo que mentalmente não tá bem há muito tempo. E às vezes se você para pra ouvir, obviamente, eu sinto até uma certa pena do cara que tá nessa situação, porque quanto mais tempo passa, mais é difícil de se reverter. Mas você começa a parar pra escutar um modelo que só reclama. O modelo que você vê que, pô, o cara reclama, mas, pô, o cara também não tá se esforçando tanto. Ou você consegue olhar por que ele não tá dando certo. E você continua naquele meio, você vai acabar adoecendo também. Ambientes determinam destinos, né? Exatamente. Eu acho que tudo assim do modelo, como ele tá longe da família, ele vai construir pequenas famílias onde ele vai. Às vezes a família vai ser os bookers da agência, às vezes a família vai ser um modelo que ele encontrou no casting e rolou aquela super identificação. Às vezes vai ser pessoas aleatórias. Eu acho que ele tem que saber escolher muito bem. Porque da mesma forma que sua família, que você nasceu, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua avó, seu tio, enfim, eles fizeram a sua vida, eles te ajudaram a construir quem você é naquela cidade que você veio, os amigos que você vai fazer aqui, as pessoas com as quais você vai se associar também fazem muita diferença. E no mais, eu aconselho sempre uma terapia, né? Você trabalhar duro, você correr, você tem que correr? Vou correr. Tenho que fazer um curso de atuação? Vou atuar. Tenho que fazer um material novo? Vou procurar um fotógrafo mais baratinho que tiver, mas que me entregue um material bom. Vou tentar permuta, vou tentar parcelar. Porque aí, quando você faz um trabalho bom, você começa a ter um contra-argumento da insegurança. Tipo, não tô trabalhando bem, mas eu fiz um material muito bom, uma hora vai virar. Ah, ainda não aconteceu aquela campanha de corrida, mas eu tenho corrido tanto que uma hora vai acontecer. Porque aí você sabe que você está fazendo sua parte, e obviamente que na moda a gente depende de um cliente, do book, a gente depende se o cliente está de bom humor naquele dia para escolher a gente. Mas quando você faz a sua parte, irmão, você tem segurança até para descansar no dia que você não está trabalhando. Tipo assim, é muito difícil às vezes descansar quanto modelo, quando você tá, não tá fechando a conta e tal, não tô fazendo o suficiente. Mas quando você faz assim, já fiz o suficiente, já trabalhei, agora eu vou descansar. Eu acho que isso ajuda a diminuir a ansiedade. Você escolher as pessoas certas pra te ajudar naquele momento ruim, porque vai vir. Eu, depois de 4, 5 anos viajando no mundo, tipo, no mercado brasileiro, tive momentos ruins, mas eu tive pessoas que eu sabia que eu podia contar. Tinha aquele ciclo mais fechado. O Drummond falou uma coisa bonita no nosso episódio que nós gravamos aqui, que toda vez que ele viaja, dá excesso de bagagem porque ele carrega a família, carrega os amigos. Ele lançou recentemente uma música chamada Pedaços de Mim. Como chama seu irmão? Isaac. O que o Isaac hoje significa pra você? Isaac hoje, ele é, assim, um modelo de adolescente que eu queria ser. Uau. Sério, às vezes eu sinto minha mãe pegando no pé, você tem que decidir o que você quer ser logo, você tem que... Mas, poxa, eu vejo meu irmão, assim, eu tento proporcionar a ele momentos em que ele consiga viver antes dele ter que decidir o que ele vai fazer pro resto da vida. Apesar de eu não ter filho, eu sinto um pouco de paternidade com ele, é um sentimento, porque eu sei que para eu sou referência. Cara, se eu boto uma camiseta hoje, Isaac amanhã tá querendo usar a mesma camiseta. Eu tinha um cabelo black grande, Isaac tinha um cabelo black grande. Cortei meu cabelo, botei o Waves, Isaac quis botar o Waves. A única coisa que ele não quer é namorar agora. Porque eu tô começando a namorar, ele não quer. Mas de resto, eu vejo que todos os passinhos que eu dou, ele quer também. Isaac não quer mais ficar na O ilha. exemplo arrasta, né? Então, e eu me esforço muito, eu sinto a responsabilidade de ser um bom exemplo. Eu sinto a responsabilidade de reforçar pra ele que antes dele vencer, antes dele começar a conquistar o que ele quer para que ele possa ajudar a família, ele já pode começar a ajudar desde agora, que eu acabei de falar. Tudo que eu falei aqui, eu falo pra ele. Às vezes eu sou chato, às vezes ele faz um bico de tucano pra mim, quer passar 2, 3 dias sem falar, mas eu sinto sobre ele a responsabilidade de fazer as coisas que eu queria ter vivido. E de dar a ele os conselhos que eu queria ter recebido pra errar menos, sabe? Mas ao mesmo tempo eu tomo aquele cuidado de não ser a pessoa que vai privar o moleque de viver e errar, porque o que faz a gente aprender, muitas vezes, é a observação, ele me observar, e muitas vezes, infelizmente, vai ser o erro. Então, assim, o que eu tento fazer pra ele é mostrar, ó, irmão, tenta que eu tô aqui com você. Você tem um irmão que te ama, tipo, Isaac pra mim é uma das pessoas que eu mais amo na vida. Ele, minha mãe e meu pai, então, é outro patamar, sabe? Tipo, aqui eu choro se eu ficar falando de meu irmão. Mas é isso, Isaac é essa pessoa pra mim, tipo, ele é o parâmetro, assim, eu olho pra assim, pô, quando eu conseguir proporcionar isso aqui pro meu irmão,
eu vou estar realizado. Tipo, o Isaac, quando conquista qualquer coisa na escola, quando ele faz qualquer coisa, é o que eu não elogio muito. Obviamente ele elogia, mas eu não elogio muito pra ele não achar que tá tudo bem. Ele sabe que ele tem que ir, que é um caminho longo, mas assim, só de ver que ele tá vivendo coisas que eu não consegui viver, já me dá um alívio. Já vai ser uma criança com menos coisa pra tratar na terapia. O podcast é um testamento de ideias. Já tinha gravado algum podcast antes? Não, esse aqui é meu primeiro. Já bebi água Eita! toda, inclusive, aqui. Nervoso. É uma grande honra respeitar, criar esse ambiente seguro que traz honra pela profissão da moda, do audiovisual. Esses dias o Rock ele fez um post que me emocionou muito. E, pô, capitão, eu com mais de 18 anos como modelo, eu não tinha orgulho em ser profissional da moda. E é um ecossistema tão amplo, tão vasto, que infelizmente algumas pessoas deturpam sonhos, algumas pessoas deturpam promessas, mas tem pessoas que fazem a diferença. E dessas várias que nós citamos, você é uma delas. Que Deus Cara, ilumine que muito honra. o seu caminho, que você continue com esse coração treinável, que você continue com os ouvidos mais abertos do que a boca, Com que certeza. você consiga enxergar a liderança situacional que tem ao seu redor e que essas pessoas façam por merecer por estar do seu lado. Sim, irmão. Sempre é uma Obrigado, honra viu? estar aprendendo com você. Você é um cara que, querendo ou não, você me ajudou nesse processo da mudança do mindset. Eu tinha uma necessidade de mudança. Quando eu cheguei a você, eu falei, ó, Gabriel, minha vida tem grandes possibilidades. Apesar de eu estar no caminho de que muita gente julga ser um caminho de sucesso, que é você tá trabalhando com modos, tá fazendo grana, eu sinto que ainda não tenho um controle dela. Muita gente não consegue controlar 100%, mas eu sei que eu quero mais ser intencional. Eu nem conhecia essa palavra. Então, quando você começou a me ensinar que um bom dia pode ser intencional, ter a humildade intencional, o saber escutar, o saber gerenciar minhas emoções, cara, eu senti que, sabe quando você compra o computador, ele vem com a memória expansível? Eu senti que eu saí de 8 GB de RAM pra, sei lá, irmão, 32 assim, ó, e tá evoluindo. Então, assim, querendo ou não, obviamente que aí tem o nosso esforço, mas, cara, tipo, você foi o cara que me deu despertar, sabe? Eu sabia que eu tinha que mudar, mas eu não sabia como nem por onde. Então, quero te agradecer essa parceria que já vai durar, já tem 10 meses, né? 11 meses, 11 meses. Foi a primeira intervenção que eu fiz desde que eu acabei minha viagem internacional. Graças a Deus, eu tenho certeza que eu fiz uma ótima escolha. Então, eu espero que a gente continue, que eu sei que você é um cara agora requisitado, daqui a pouco tá na NASA, entendeu? Tá dando palestra na NASA, mas guarde pelo menos aquelas meia horinha pra eu te ligar pra te contar as mentiras e pedir uns conselhos. Mas eu queria te agradecer, irmão. Deus abençoe. É isso. Pra gente finalizar, para você que nos acompanha, espectador. Antes de mais nada, se você tem um projeto, se você tem uma vontade de tangibilizar esse projeto, esse propósito em algo intencional, procure a Grito 33, crie seu podcast. A galera ela tem um chamado muito intencional, é uma grande honra. Nós estamos finalizando a nossa primeira temporada. Desejo um 2024 repleto para você, para sua família. O que é de verdade não tem prazo de validade. Ô Ícaro, o que é um bom papo de progresso? Cara, o papo de progresso é aquele que vai te modificar, irmão. Você vai chegar de um jeito e você vai sair, no mínimo, muito mordido, que é o que aconteceu muitas vezes. Eu falei assim, pô, o Gabriel tá viajando, como é que eu vou fazer isso? Falei, pô, mas o Gabriel ele tá me conhecendo, o cara já mapeou minha assinatura, o cara mapeou até o horário, até meu, sei lá, mano, até meu horário de dormir, sabe mais de mim do que a minha mulher. E ele tá me dizendo isso, é um cara que tá há quantos anos, Gabriel? 20. 20 anos cuidando dos modelos, eu vou ouvir esse cara, então... É isso, velho. Tipo, papo de progresso é o que você sai de um jeito, nem que você saia mordido, que você saia se questionando. Eu acho que é isso que faz o papo de progresso. Que você sabe que você tá evoluindo, você sabe que. Você sai com aquela sensação de, pô, poderia estar fazendo mais mesmo. E nesse papo você adquire ferramentas, você tem um despertar da sua curiosidade. Eu acho que esse é o papo de progresso. E o coração, como que tá? Cara. Achou que escapar, né? Junto com o papo de progresso, junto com tudo, a gente sente a necessidade de a gente estar bem acompanhado, né?
dentro do nosso time também tem que ter espaço para alguém que vai estar junto com a gente na forma de companheiro. E hoje, graças a Deus, eu tô namorando. Grande abraço pro meu amor, Cíntia. Pra minha sogra também. A paz do Senhor. O sogrão vai tacar. Tô indo com colete, já fala. Mas, assim, uma das coisas que eu aprendi, que quando a gente tá com foco muito dividido naquela vida de bagunça, que, pô, pra gente que é modelo chega a muita coisa. Mas quando a gente acha uma pessoa que tem os mesmos valores, é aquela questão de saber escolher a pessoa baseado nos valores que você já determinou na sua vida. Quando você acha, amigo, vai pra cima, porque, assim, acho que é a pecinha que tava faltando também no meu time, e eu sinto prosperidade hoje em todos os ambientes da minha vida. Me sinto mais inteligente, tenho uma companheira, aumentei meu time, tem mais uma pessoa para reclamar, mais uma pessoa para cuidar, mais uma pessoa também para contribuir, para influenciar, mais uma responsabilidade, mas de forma positiva. E é isso, pai tá amando. Obrigado, meu irmão. Valeu, meu Tamo querido. junto. Valeu. Para você que nos acompanha, o nosso progresso é para benefício de muitos. Mais do que um podcast, o Papo de Progresso é um testamento de ideias. Vamos juntos, até mais!